Aí, povo, bom dia então. E vamos continuar com a nossa aula. Essa é a aula, parte 1 da aula do capítulo 3 do curso IT Essentials da Cisco, onde a gente fala do hardware do computador avançado, ou melhor, do hardware avançado do computador. Qual é a ideia? Esse capítulo, ele fala sobre o processo de boot do computador, como que ele funciona, configurações de BIOS e de UEFI, tá? O que é um post, o que é a BIOS, o que é a QMOS, o que é o UEFI e como configurar esse firmware, as opções que são armazenadas nesse firmware do computador. Um pouquinho sobre energia elétrica, tá? Potência, tensão, flutuação da energia, dispositivos que protegem contra flutuações, danos que ocorrem por flutuações de energia e tudo mais. Funcionalidades avançadas do computador, né? Como que a arquitetura, quais são e como funcionam as arquiteturas de processador, o que é uma RAID, como que ela funciona, né? Descrever portas, cabos e conectores mais comuns e alguns não tão comuns. Descrever as características dos monitores. Tá? Atualização ou um upgrade no computador, como funciona, como selecionar ou escolher componentes para fazer um upgrade em computador para atender a requisitos, né? Escolher componentes para esse upgrade e selecionar componentes para computadores específicos. Né? Eu quero um computador para edição gráfica. Componentes eu preciso selecionar. E a questão da proteção do meio ambiente, né? Principalmente descarte de peças, composição de peças e tudo mais. Explicar os métodos de descarte seguros para proteger o meio ambiente. Explicar os métodos seguros de descarte, de novo. Beleza? Então, começamos com o processo de boot. Tá? Para quem nunca ouviu essa palavra, boot, o que a gente chama de boot é todo o processo de ligar e inicializar o computador. Tá? Quando você aperta o botãozinho power, o que o computador faz até ele estar ligado é o que a gente chama de boot. Tem uma demonstração, tá, no material de vocês que mostra as configurações da BIOS, as telas da BIOS, o que as principais configurações representam e tudo mais. Tá? Então, dessa aqui eu vou postar o vídeo para vocês. É importante que vocês assistam. Ele não é tão grande, tá? Apesar da BIOS poder ser bem mais complexa, mas a ideia é que a gente entenda as principais configurações que tem na BIOS, o que a gente pode fazer nela, o que muda no computador, né? Quais são as configurações de overclock, a questão de flash, profiles de overclock, monitor de hardware e tudo mais. Então, as principais configurações que tem na BIOS que comandam aí como o computador vai ser ligado. Tá? E aí, quando a gente começa um processo de boot, a gente basicamente começa por algo chamado post. Tá? Quando o computador é inicializado, o sistema básico de entrada e saída, tá? BIOS, não é bicho idiota operando o sistema, né? É Basic Input Output System, sistema básico de entrada e saída. Ele começa fazendo uma verificação de todo o hardware nos principais componentes do computador. Ele pega a memória RAM, verifica, pá, tá funcionando, tá instalado, tá ok. Pega o processador, verifica, tá funcionando, tá instalado, tá ok. E pega outros componentes e faz esses testes, tá? Isso é chamado de POST, Power On Self Test, tá? Ou autoteste, self-test, de inicialização. E ele é sempre feito quando você liga o computador. Às vezes, algumas BIOS têm a opção de fazer um post agilizado, onde ele testa menos coisas para ir mais rápido. Mas como o post é relativamente, né, não é tão demorado, é interessante até você deixar na opção padrão, não atrapalha tanto não. Se algum dispositivo não estiver funcionando direito, né, ele vai gerar um código de erro para você. Se puder, ele vai avisar isso na tela, se já tiver inicializado a tela.
Se não for possível inicializar a tela, ele vai normalmente te dar um código de bips, tá? Alertando o técnico sobre o problema. E aí, dependendo da placa-mãe, normalmente de fabricante para fabricante, esse código de bips é diferente. Então, você vai lá na placa no manual da placa-mãe e ele vai ter a lista de códigos de erro, né, dos bips de erro do post. Tá? Então, por exemplo, um erro de memória RAM, né, não funcionando direito, pode ser 3 bips longos. Né? Um erro de processador pode ser ficar bipando curto para sempre. Entende? Então ele vai fazendo os bipzinhos para que você consiga ter uma noção do que é. Também existe uma plaquinha de diagnóstico que tem um displayzinho e você liga na placa-mãe e em caso de uma mensagem de erro dessa, ele mostra o código do erro. Por exemplo, erro 32. Aí você procura pelo código do erro. Tá? Mas a maioria das pessoas acaba não usando isso. Só quem, por exemplo, é uma loja que trabalha com manutenção. Aí essa placa pode ser interessante para o cara ter um diagnóstico mais preciso na hora de falar, ó, teu problema é na memória RAM, por exemplo. Entendem? Então isso é importante. Não é porque passou no post que o computador está 100%. Tá? Ele faz um self-test básico dos componentes mais importantes para o computador funcionar. Mas pode ser que tua memória RAM está dando problema quando ela esquenta um pouco. Então começa a entrar no Windows, aí ela começa a esquentar e pode começar a dar problema daí. Tá? Então existe isso também. Mas o post é muito bom para quando as coisas, né, não estão funcionando mesmo. Ou você ligou errado para a memória RAM. Né? Vocês viram no vídeo que o cara destrava, encaixa e aperta. Você ligou meio torto, às vezes funciona, às vezes não. Quando ele estiver, né, mal conectado, o post vai te dizer, ó, memória RAM não detectada, cara. Os fabricantes de placa-mãe podem usar códigos de BIP diferentes, por isso que não adianta a gente chegar aqui e decorar, ó, 3 bips longos é isso, 5 bips curtos é isso, bip longo, curto é isso, porque varia de fabricante para fabricante. Tá? E nesse caso, consulte a documentação da placa-mãe para saber o que está acontecendo. Né? Meu computador está dando problema, não liga, está dando bips, né, alternados, curto e longo e intermitente. Então, beleza. Então, você pega o manual da tua placa-mãe, qualquer coisa você procura ela na internet e descobre o que esses bips significam. Dica de instalação para determinar se a post está funcionando corretamente, se o teste está funcionando corretamente, ele está recomendando aqui para que a gente remova todos os módulos de memória RAM do computador e ligue. Tá? Por quê? Porque a memória RAM ela é obrigatória para o funcionamento do computador. Nenhum computador funciona sem memória RAM. Então, se você remover toda a tua memória RAM e tentar ligar o computador, ele vai dar o erro de memória primária não detectada. Tá? Então, ele não vai nem inicializar a tela. Tá? Nesse caso, o computador deve emitir o erro por bips para o computador sem memória RAM instalada. Isso não vai danificar o computador. Tá? Depois você desliga ele, liga a memória RAM e liga ele de novo e ele deve voltar a funcionar novamente. Beleza? Mas é muito pouco comum, muito difícil o teste, né, os componentes responsáveis pelo teste deixarem de funcionar. Então, eu não lembro de ter visto isso acontecer, a não ser em casos extremos onde a placa-mãe, mesmo que o post funcionasse, ela não funcionaria de um jeito ou de outro. Né? Sei lá, molhou. Beleza, então não tem muito o que fazer. Né? BIOS e QMOS. Todas as placas-mãe precisam de uma BIOS, tá? Para funcionar. A BIOS é um chip de ROM, normalmente EEPROM, ou EEPROM, na placa-mãe que contém um pequeno programa que controla a comunicação entre o sistema operacional e o hardware. Aqui está um exemplo de um chip de BIOS. Tá? Normalmente é um pouquinho maior nas placas-mães atuais, mas pode ser esse aqui também. Tá? Durante o post, né, a BIOS também identifica quais são as unidades disponíveis, tá? Tem quantos HDs na máquina, tem drive de CD-ROM, tem drive de disquete, tem um pendrive ligado. Quais dessas unidades são inicializáveis, quais dessas unidades eu posso dar boot, eu
posso iniciar um sistema operacional, como a memória está configurada e quando ela pode ser usada, como os slots de expansão PCI e PCI Express estão configurados, como as portas SATA e USB estão configurados e recursos de gerenciamento de energia. Tá? Então, aqui tem um programinha que faz com que tudo isso aqui ocorra, além de nos dar uma telinha de configuração de algumas coisas importantes, tá? Que a gente chama de setup da BIOS. Setup da BIOS. E lá você configura, por exemplo, se você quer que a tua placa de som on-board funcione ou não, quanto você quer de memória que seja disponibilizado para a tua placa de vídeo on-board, qual vai ser o dispositivo que vai inicializar o teu sistema operacional, se vai ser o HD, o drive de CD, o pendrive, né? Quem já tentou formatar o computador já teve que fazer isso, pegar o pendrive e mover lá para cima para inicializar antes, né? Tudo isso fica dentro da nossa BIOS. Os fabricantes de placa-mãe salvam essas informações da BIOS em uma QMOS, tá? Um chip de memória QMOS. Quando o computador é inicializado, a BIOS lê essas configurações armazenadas na QMOS para determinar como ela vai fazer, como ela vai configurar o hardware. Por quê? Porque você não precisa refazer todas as configurações cada vez que você ligar o computador. Tudo fica guardado e quando você liga, ele liga e funciona simplesmente. Então, isso ajuda bastante. As configurações na BIOS são guardadas na QMOS usando uma bateria. Tá? A QMOS ela se limpa, ela some, né, o conteúdo dela quando ela fica sem energia. Para isso, os computadores têm uma pequena bateriazinha de relógio, tá? Normalmente modelo 2032, que mantém um pouquinho de energia para a QMOS. A QMOS tem um consumo muito pequeno e ele só usa da pilha quando o computador está desenergizado, né? Se você deixar o computador ligado na tomada, mesmo com ele desligado, normalmente um pouquinho de energia passa para dentro do computador, né? Você pode ver que até às vezes um LEDzinho funciona e tudo mais. Então isso ajuda a não utilizar a pilha, tá? Se a bateria falhar, essas configurações da BIOS serão perdidas, tá? E aqui uma dica bem importante de instalação. Se cada vez que você liga o computador, a hora e a data estão incorretas, é um bom indicativo de que essa pilha morreu, tá? Algumas placas-mães já usam pilhas recarregáveis, então ela dura muito mais. Outras não. Mas aí, se ela morreu ou né, tá com pouca energia, aí você tem que substituir a pilha. A substituição da pilha é extremamente fácil, tá? Você pega uma pequena chave de fenda, por exemplo, com muito cuidado para não enroscar no restante das trilhas, né? Que aqui em volta tem várias trilhas e se você enroscar, você vai ter um grande problema. Com essa chave de fenda, você vai pegar essa travinha aqui, tá? E empurrar ela para lá. Não excessivamente, para não quebrar a travinha ou entortar ela para sempre. Se empurra um pouquinho e ela vai soltar a pilha. E a pilha vai soltar sozinha, tá? Aí você vai pegar, deixa eu apagar para vocês verem melhor, né? A travinha aquela ali. Aí você vai pegar a outra pilha, com esse lado positivo para cima também. Você encaixa essa parte da pilha primeiro, né? Encaixa ela para cá, né? Tipo, firmar ela embaixo e depois só dá uma apertadinha na outra ponta. E aí ela vai já, né, já vai ela vai estar instalada. Essa travinha aqui vai travar ela, você vai escutar um clequezinho, tá? E aí ela já está pronta para utilizar. Isso aqui é importante e ocorre bastante, tanto em computadores quanto em notebooks. Em notebooks, bem menos por causa da bateria do notebook. O notebook tem a bateria grande, então, antes de usar a pilha, a bateria precisa ser esvaziada. Tá? Além disso, os computadores, essa dica aqui é importante, mas os computadores de hoje em dia, todos eles se sincronizam através de servidores de tempo. Né? Então, você tem na internet servidores de horário, a gente chama de NTP.
Network Time Protocol. Então, às vezes você liga o computador e a hora está errada, aí você vai abrir o teu Internet Explorer, aí, o teu Chrome, o teu navegador, e aí ela já atualiza, já arruma a hora para você. Tem que tomar cuidado, porque isso significa que a pilha está morta. Mas o teu sistema operacional é inteligente o suficiente para detectar. Opa, meu horário está errado, vou atualizar de acordo com as configurações. Tá? Então é bem bacana. E aí o UEFI. A maioria dos computadores executa a UEFI, Unified Extensible Firmware Interface, interface extensiva unificada para firmware. Tá? Ele vem substituindo a BIOS padrão dos computadores já há algum tempo. Ó, essa aqui é a telinha de um UEFI BIOS. Tá? No modo fácil, então tem poucas informações porque está no modo fácil. Os computadores novos todos vêm com uma UEFI que fornece recursos adicionais e aborda problemas de segurança que as BIOS antigas tinham. Tá? Além de permitir, por exemplo, que você controle ele com o mouse. As BIOS normalmente não tem interface com o mouse, aquela telinha azul onde você controla com o teclado e é bem chatinho de controlar. Tá? A UEFI pode ser executada em sistemas de 32 ou 64 bits e é compatível com unidades de inicialização maiores, recursos adicionais como inicialização segura, criptografia de disco, criptografia de lugar de armazenar senha. Então, são várias informações importantes aí que a UEFI traz para nós. Então, em poucas palavras, a UEFI é uma BIOS atualizada, né? É um modelo de BIOS mais nova. Funciona igualzinho ao anterior, né? Ela mesmo assim tem um chip para ela e mesmo assim tem um KMOS que vai guardar as informações e que vão precisar de uma pilha para serem retidas, você não vai perder. Tá? A inicialização segura garante que o computador seja inicializado apenas para o sistema operacional específico. Estou rodando o Windows 10. Beleza, então é o Windows 10. Não vou deixar inicializar um Linux sem que eu configure para isso. Né? Pode ser que alguém tenha trazido um pendrive e esteja tentando hackear meu computador. Né? Então, isso é uma coisa. Isso ajuda a evitar que rootkits assumam o sistema. Então, são problemas de segurança que a UEFI sana para a gente. Tá? Segurança de BIOS e UEFI. A BIOS é mais antiga e é compatível com alguns recursos de segurança para proteger a configuração da BIOS, mas o UEFI adiciona recursos adicionais. Tá? Algumas features, alguns recursos de segurança encontrados em BIOS e UEFIs são passwords, senhas para diferentes níveis de acesso, a tela de configuração da BIOS, criptografia de disco, para prevenir roubo de dados. Né? Roubaram meu notebook. Putz, todos os meus dados estão lá. As nudes estão tudo lá no disco rígido. E aí, o cara que roubou tem acesso a tudo isso? Não, se eu configurar uma encriptografia de disco, o cara vai precisar da minha senha para acessar meus arquivos. Mesmo que ele instale outro sistema operacional sem senha, mesmo, os dados ficam armazenados com uma criptografia. E aí, isso vai garantir que o cara não tem acesso. Ou que ele vai ter que suar muito para conseguir quebrar uma senha e descriptografar, mas é bem difícil. Função como LoadJack, que permite localizar, bloquear e excluir os dados do dispositivo. Bem parecido com o que acontece com o Android. Não sei se vocês já viram um localizador de dispositivo do Android ou do iOS. Tá? Quem nunca viu, veja, é bem legal. Você entra no Google e digite localizador de dispositivo Android. Aí você entra numa telinha, ele te mostra um mapa e mostra a última localização conhecida do teu celular, de acordo com o GPS ou com a conexão Wi-Fi que você tiver, ou até torre de celular. Né? Lógico, vai dar uma área de precisão maior ou menor de acordo com o que tiver configurado. E aí você tem como ver. Eu, às vezes, esqueço o celular e uso isso para descobrir onde é que eu deixei, né? Porque eu conheci o terreno da minha casa, se ele disser que está mais para frente, eu imagino que está no carro, lá na garagem, ou deixei na garagem, alguma coisa assim. Se é mais para trás, eu sei que está aqui. Além de ter a opção de tocar um som.
Mesmo que ele esteja silenciado, você clica para tocar um som, ele vai tocar, né, um som no volume máximo para que você consiga localizar esse celular. Ou também tem a opção de excluir todos os dados. Puta, roubaram, né? Clica em excluir todos os dados. Óbvio que para isso aqui funcionar, o localizar ele dá a última localização conhecida. Então, mesmo que esteja sem internet, ele vai dizer onde ele foi visto por último. Mas o bloquear e o excluir o dispositivo, limpar o dispositivo, precisam que ele esteja conectado com internet para funcionar. Tá? Senão ele não vai funcionar. Tocar som, tudo isso aí precisa de internet. Tá? Então é interessante, nesse caso, por exemplo, ter dados. Lógico que se o cara roubar o dispositivo, né, o cara desliga e essas funções param de funcionar. No Android, não. No iOS, não. A Apple tem um esquema de localização que funciona até com o dispositivo desligado e sem bateria. Ele tem uma bateriazinha reserva para isso. Tá? Por isso que ladrões tendem a gostar menos de iOS, né? Os dispositivos da Apple. Ladrões que entendem um pouquinho da parada, né? O cara que é nóia e só quer tocar numas pedras, ele, foda-se, ele não sabe, ele pega o que der e sai correndo. Mas quem entende sabe que pegar um iOS e levar direto para casa é um problema, tá? TPM, computador também tem TPM, é um chip programado para fazer segurança de hardware, armazenando chaves de criptografias, certificados digitais, senha e alguma coisinha de informações dentro da própria BIOS. Tá? Então, ali você garante que você tem um local seguro para armazenar informações críticas. E a opção da Secure Boot, boot seguro, é um padrão de segurança da UEFI que garante que o computador só vai botar o sistema operacional que você que tiver confiança pela fabricante da placa-mãe. Tá? E aí você tem os níveis de acesso. Acesso total, tá? Todas as configurações estão disponíveis, exceto, né, a senha do supervisor. Por que ele está falando isso? Porque ele está dizendo que a configuração de senhas no EFI e até em algumas coisas da BIOS tem diferentes níveis de acesso. Então, quando eu vou entrar na BIOS, eu posso ter acesso total, acesso limitado, onde eu posso mudar algumas coisas, mas não todas, acesso de somente visualização, onde eu posso ver as configurações, mas não posso mudar nada, e sem acesso, onde eu não posso nem entrar na tela de configuração. Tá? Então, se ele perguntar qual dos níveis de acesso é o mais alto, é o acesso completo. Tá? E aí nós temos a questão da atualização da BIOS. Imagina assim, esse chipzinho vem do fabricante, né? Ele vem do fabricante pré-programado com todas as informações. Agora imagina que o fabricante lança a placa-mãe com a BIOS e depois de alguns meses descobrem um problema de segurança nessa BIOS dessa placa-mãe. E aí? Putz, o que ele vai fazer? Vai fazer um recall? Vai chamar todos, quem comprou a placa-mãe, marca tal, modelo tal, traga de volta para a gente trocar o chip da BIOS? Não, não é assim, né? Vai que sai um modelo novo de processador que ele pode suportar, mas a BIOS não foi configurada para isso. Putz, como é que ele vai fazer para, né, para não precisar atualizar o hardware de todas as placas-mãe? Para isso, todas as placas-mãe suportam uma função chamada de atualização de BIOS, ou flash de BIOS. Tá? Às vezes, os fabricantes de placa-mãe publicam versões de BIOS atualizadas para trazer melhorias à estabilidade, compatibilidade e ao desempenho do sistema. Corrigir bugs, suportar dispositivos novos e tudo isso aí. As informações da BIOS estavam em chips ROM. E para atualizar nas BIOS antigonas, né, o chip de ROM precisava ser fisicamente substituído. Então, eles fabricavam chips novos e mandavam para o pessoal. Eu quero atualizar minha placa-mãe. Beleza, você pegava teu computador, levava numa loja, o cara encomendava a BIOS nova, que vinha num chipzinho, chegava a BIOS nova, ele tirava e colocava a nova. Era baita numa serviceira.
As novas ficam guardadas num chip chamado EEPROM, do tipo EEPROM, tá? Electronically Erasable Programmably Read Only, tá? Ou seja, a Read Only Memory. Memória, somente leitura, mas que é eletronicamente apagável e gravável. E aí fica estranho, não fica esquisito? Pô, mas é somente leitura, mas dá para apagar e gravar? É isso mesmo. Tá? Só que o que acontece? No dia a dia, ela não é apagável e gravável. Por quê? Porque o processo de apagar e de gravar, ele é muito lento. Ele não é rápido. Não leva 10 segundos. Então, ele não é ágil para isso. Ele não foi feito para isso. Mas, para situações especiais, ele tem a função de ser apagado e gravado. Então, a atualização da BIOS faz exatamente isso. Você baixa a BIOS nova, coloca o programinha do teu fabricante para rodar, seleciona essa BIOS nova e ela vai primeiro eletronicamente apagar para daí fazer a programação nova da tua BIOS. Tá? Reiniciou o computador, ela vai dar boot com a BIOS nova. Tá? No começo, isso era feito somente dando boot num disquete específico que o fabricante, né, dava as instruções para você fazer. Então não podia entrar no Windows para atualizar. Não, essa atualização era feita fora do sistema operacional para garantir que não tinha dispositivos utilizando esses dados da BIOS. Tá? Agora não, agora a maioria dos fabricantes tem programas na BIOS, no Windows, que faz essa atualização, o que é bem legal. Tá? Pode ser feito pelo usuário sem abrir o gabinete do computador. Para fazer download de uma nova BIOS, procura o site do fabricante e vê se tem alguma atualização. É importantíssimo procurar pela marca, modelo e revisão específica da tua placa-mãe. Né? Então, professor, minha placa-mãe tem um BR no final aqui e lá na, no site do fabricante tem a atualização da BIOS que eu quero, mas não tem o BR. Posso rodar? Melhor não. A chance de dar problema é grande. A chance de não atualizar é grande e a chance de, caso passe e atualize, de problema é bem grande também. Tá? É importante lembrar que enquanto a EEPROM está apagada ou sendo programada, o computador está em risco. Né? Se acontecer alguma coisa, cair a luz, ele desligar, alguém chutar a tomada, der algum problema, você vai ter que fazer um processo bem chato de recuperação da BIOS, senão não vai dar boot mais, não vai ligar mais. Né? A não ser algumas placas-mães específicas que vêm com uma BIOS reserva, aí é outra história. Mas a maioria delas, se der problema, você vai ter problemas. Por isso que quem tem disponibilidade de utilizar um no-break, que é aqueles aparelhos com bateria, que quando cai a luz, ela não cai, ela não desliga, prefere fazer a atualização da BIOS ligado no no-break, tá? Para garantir que não vai cair a luz. Os notebooks são mais tranquilos, também tem atualização de BIOS, mas aí como ele tem bateria interna, normalmente o programa só diz, olha, recomenda-se fazer essa atualização com, com a bateria cheia, ou acima de 50%, por exemplo. Mas é um processo que não é tão demorado também. Né? Depende da marca e do modelo da placa-mãe, aí ela pode levar 1 minuto, meio minuto, né? 2 minutos. Antigamente levava um pouquinho mais, mas agora a qualidade dessas EEPROMs e a tecnologia delas é outra, então você tem uma garantia muito maior. Energia elétrica. 4 são as unidades básicas de eletricidade que um técnico de computador deve conhecer. Tá? Vocês devem ter estudado algumas delas em física. Se não estudaram, ainda vão estudar. Tá? Tensão, corrente, resistência e energia, né? O power. Tensão é medida em volts, é a medida de trabalho necessário para mover uma carga. Né? Então, a minha casa tem 110. 110
é a tensão que você vai ter dentro, né, disponível na tua casa. Ah, o meu carregador do meu celular é de 5 volts. Então, a tensão dele é 5 volts. Tá? Corrente, medida em amperes. Tem gente que chama de amperagem. Tá? É um, é um uso de uma, né, do uso da palavra ampere, modificado aí que não se usa, né? Quem entende de um pouco de energia e tal, não usa, ou não deveria utilizar, mas muita gente utiliza, né? Qual a amperagem? A amperagem é a quantidade de elétrons que vai se mover através de um circuito por segundo, tá? Então, quanto mais ele estiver consumindo dentro daquela tua tensão, maior a corrente que vai estar passando, tá? Resistência, medida em ohms, tá? Que representa a oposição à passagem de corrente. Então, tem alguns aparelhos que fazem com que a corrente venha numa velocidade de um lado e não consiga passar toda ela na mesma velocidade, por exemplo, né, para sair do outro lado. Esses dispositivos possuem resistência. Tá? Tudo, basicamente, no mundo tem resistência, mas algumas coisas têm resistência extremamente baixa. Os materiais bons condutores têm resistência extremamente baixa. Tem alguns aparelhos que são feitos apenas para criar resistência, como é o caso dos resistores, que é feito de um material específico para dificultar a passagem de energia. E aí os watts, tem gente que chama também de wattagem, mas não é o nome correto. É a quantidade de serviço necessário para mover os elétrons através de um circuito multiplicado pelo número de elétrons que estão passando por esse circuito. Então, basicamente, tensão vezes corrente. Tá? Então, isso que vai me dar aí a energia desse circuito. Uma equação básica, conhecida como lei de Ohm, expressa que a tensão é igual a corrente vezes a resistência. Então, tensão, tá? Tensão é igual a corrente vezes resistência. Em um sistema elétrico, a potência é igual a tensão modificado. Desculpem, eu chamei de energia, na verdade é potência. A potência é igual a tensão multiplicada pela corrente. PVI. Tá? Nós não vamos fazer cálculos com isso, provavelmente a professora Fabiane ou o professor Luiz Sérgio vão fazer esses cálculos com vocês. Tá? Configurações de tensão das fontes de alimentação. No fundo ou atrás de algumas fontes de alimentação tem um pequeno switch, que é esse aqui, onde você configura a tensão, né, a voltagem que ele vai funcionar. Né? Esse switch define se ela vai ser ligada em 110 ou em 220. Tá? As fontes mais novas, mais interessantes, vêm com a seleção automática de tensão, o que é bem bacana para evitar queimas, por exemplo. Mas, né, a maioria dos que a gente tem aqui no Brasil ainda não tem. Ela vem com esse switchzinho aqui. Se uma fonte de alimentação não tiver esse switch, ela vai detectar e configurar automaticamente a tensão correta. Né? Lembrando que se eu tiver a minha fonte, o meu aparelho qualquer, configurado para 220 e ligar no 110, ele simplesmente não vai funcionar ou vai funcionar mal, né? No caso do computador não vai ligar, no caso de um, sei lá, um ventilador, ele vai girar mais lento, porque ele está configurado para uma tensão maior, e está recebendo uma tensão menor. Agora, se eu tiver o aparelho configurado para 110 e ligar no 220, aí sim vai ter probleminha. Né? Provavelmente o aparelho vai queimar, porque ele está esperando uma tensão baixa e está recebendo o dobro de tensão. Ele não vai saber o que fazer com tudo aquilo, talvez vai tentar funcionar por alguns segundos até que ele queima. Tá? A configuração da tensão correta é determinada pelo país em que a fonte é utilizada e dependendo, né? No caso, por exemplo, aqui do Brasil, a gente tem várias casas com as duas voltagens. Então, para nós aqui é mais chato ainda. Né?
Tem alguns estados que só tem uma, tem alguns estados que tem as duas, tem alguns estados que só tem a outra. Quando a tensão do computador não estiver precisa ou estável, os componentes desse computador podem não funcionar direito. Tá? Podem não funcionar direito. Os tipos de oscilação de energia que existem, né, são o blackout, que é quando cai totalmente a energia, brownout, que é quando eu recebo um nível mais baixo de energia, que normalmente vai durar aí alguns minutos ou alguns segundos. A minha energia é 110, mas está com um problema na rua, queimou um transformador, deu um raio, aconteceu alguma coisa, e eu estou com uma fase menor. Então, em vez de 110, está chegando 90 volts. Então eu estou em brownout. A gente chama no Brasil de meia fase, né, ou alguma coisa parecida. Noise, tá? O barulho na rede, interferência de geradores, eletricidade e tudo mais. Então, o comum é que a tua eletricidade seja num nível constante, tá? Mesmo sendo a eletricidade AC, por exemplo, né, que ela é alternada, ela é feita por ondas, mas mesmo assim ela vai receber, vai ter um pico constante na onda, vai ter uma onda bem definida, e no caso de noise eu teria picos alternados aí, barulho no meio desse cabo. Então, isso é algo que cria problema também. Tá? Spike, os spikes são quase que como barulhos, né? Mas eu tenho aí a minha onda e o spike de repente é opa, dá aqui tá 120, 110, na verdade para nós é 127, tá? De repente vai lá e dá um pico, spike é pico, né? Dá um pico que chega a 130, 150, no nível, e aí ela já retorna e continua no 110, tá? Mas por um período de tempo curto, tá? E o surge, que é uma alteração drástica, né? É um aumento na tensão que dure por algum tempo. Então, diferente do spike, que é extremamente curto, esse pico, o surge é uma elevação do nível de tensão por bastante, né, por um tempo maior. É o oposto do teu brownout, do teu meia fase, tá? E aí ocorre das luzes, por exemplo, que você está acostumado num nível X na tua casa, elas se clareiam mais, por exemplo, tá? Isso pode levar a problemas em aparelhos elétricos e eletrônicos, né? Computador, TV, rádio, tudo pode ter problema por qualquer um desses, né? Desligou, deu um blackout de repente, pode ser que o teu computador tenha problemas, né? Deu um brownout, pode ser que o teu computador não consiga trabalhar com aquela tensão reduzida. O barulho pode fazer com que as oscilações de energia sejam tão grandes que o teu computador não consiga trabalhar, a tua fonte não consiga filtrar. Ela filtra um bom tanto disso, mas se ocorrer de passar para as outras peças, você vai ter problema. O spike é especialmente perigoso, né? E o surge também, elevação de nível de tensão, seria quase que o equivalente a você configurar para 110 e ligar no 220. Tá? Mas não tão crítico, por exemplo. Seria difícil dobrar a tensão, mas chegar a 130, 140, e aí isso pode dar problema também, especialmente dependendo da qualidade da tua fonte. Para se proteger contra problemas de oscilação de energia, use dispositivos para regular. Tá? Surge Protector, que protege contra danos causados por, eu não lembro qual é a palavra correta para surge, é quase um pico, mas o pico é rápido, né? O surge seria a elevação do nível de eletricidade, de voltagem, né? De tensão por um tempo maior. E os picos de tensão, tá? O Surge Protector é o supressor de picos, desvia para o solo a tensão elétrica excessiva que está na linha. Então ele tem uma ligação para o aterramento da tua casa, que é importante que esteja, né, aterrada. E aí, quando ocorre algum pico, algum excesso de tensão, ele joga esse excesso para o aterramento. E aí garante que vá somente a energia, a quantidade de energia correta que o teu computador ou que o teu dispositivo está utilizando. Tá?
O PS ajuda na proteção contra possíveis falhas de problemas de energia. O PS é Uninterruptible Power Supply, a fonte de energia ininterrompível, sem interrupções. São os no-breaks da vida. Tá? Ele é um aparelho que tem uma bateria interna que fica no aguardo, tá? E quando acontece alguma coisa, ela sobe, né? Volta a funcionar com a bateria sem nem dar tempo de desligar o computador, por exemplo. Então você não perde, não desliga, não perde nada que estava aberto porque caiu a luz. Você continua com ele funcionando. Tá? Fornece qualidade de energia consistente quando dá quedas e blackouts. Então, no caso de picos de energia, nós utilizamos esse. No caso de quedas de energia, nós utilizamos esse. Nós também temos os Standby Power Supply, que também ajudam a proteger contra problemas de eletricidade, mas normalmente eles não são ativados instantaneamente quando há queda. A bateria fica desligada, eu tenho que desligar uma coisa e ligar outra, ou alguma coisa assim. Tá? E aí eu tenho, as coisas desligam por alguns segundos e o teu standby assume e começa a manter energia para isso aí. Tá? Os geradores também são uma forma disso aqui, né? Que você já deve ter visto em filme, por exemplo, no hospital, caiu a luz, não tem bateria para o hospital inteiro. Então vai cair a luz por alguns segundos, até às vezes 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto, até que o gerador detecte que caiu a luz e comece a funcionar. Tá? O gerador normalmente é um motorzão, a diesel, alguma coisa assim. Então ele vai ligar, vai acelerar e vai conseguir gerar energia suficiente. E daí ela vai ligar de novo a luz, por exemplo, do hospital. Beleza? Funcionalidades avançadas do computador. Deixa eu ver que elas são, 11h10. Estamos no cronograma. Arquiteturas de CPU e operação dessas arquiteturas de CPU. Tá? Um programa, galera, é uma sequência de instruções armazenadas em algum lugar no computador e a CPU, o teu processador, executa essas instruções seguindo uma lista de instruções que ele conhece. Tá? Então, o professor de lógica já deve ter falado para vocês, ou se não falou, ele vai falar logo, que um programa de computador é uma sequência de instruções. Leia o valor x, multiplique x por 10, pega o valor resultado e divide por 5, soma não sei o que e imprime o resultado. Então, isso aqui é um programa de computador, basicamente, extremamente resumido. Só que nós entendemos isso utilizando uma linguagem de programação. Tá? Para nós temos leia o valor x, multiplique x por 10. Para o computador, ele não conhece leia o valor x. Ele tem uma instrução. Por exemplo, ele poderia ter a instrução 0x15, que é a instrução que faz a leitura do teclado, que eu estou inventando, tá? Então, não conheço linguagem de máquina o suficiente para dizer isso para vocês. A instrução 0x A5 é a instrução que vai fazer tal coisa. Então, ele tem uma lista de instruções. E os programas são feitos com essa lista de instruções dos processadores, tá? Da arquitetura do processador. Quando a gente programa em linguagem de programação, que é a que vocês estão começando a estudar com o professor Alex, você precisa transformar a linguagem de programação na linguagem de máquina. Esse processo a gente normalmente chama de compilação. Tá? Então é isso que vai te dar o programa, o executável que o computador consegue executar. Tá? Então, tudo isso para explicar para vocês que um programa é uma lista de instruções. Mas quem que diz que 015 faz tal coisa? Isso faz parte da arquitetura do computador, do processador. Tá? Alguns processadores possuem uma lista de instruções maiores e outros processadores possuem uma lista de instruções menores. A gente tem basicamente duas
categorias para essa lista. Os processadores RISC, tá? Que possuem uma lista de instruções reduzida, tá? Usa uma lista menor de instruções, são projetados para executar essas instruções muito rápido. Então, eles são especializados em fazer aquilo. Eles têm bem menos instruções, conseguem fazer tudo combinando essas instruções, mas eles são projetados para fazer as coisas, para rodar essas instruções de uma maneira extremamente eficiente. Tá? E os computadores CISC, que possuem uma lista de instruções complexa, usam uma lista de instruções muito maior, e aí ele consegue fazer mais coisas com uma instrução só. Entendem? Então, enquanto no RISC eu precisaria rodar 6 instruções para fazer uma soma simples, por exemplo, uma multiplicação com um ponto flutuante, né? Uma multiplicação com vírgula. Eu precisaria, por exemplo, de 6 instruções. Aqui no CISC eu faço isso com uma instrução só. Mas essas instruções da CISC, eles são executados de uma maneira um pouquinho menos eficiente, porque ele tem uma lista muito maior de instruções. Tá? Então, aqui nós temos em computadores extremamente especializados e aqui nós temos nos computadores do dia a dia. Tá? Hoje a gente já tem até um intermediário aqui que chama-se CRISC, Complex Reduced Instruction Set Computer, né, que é um meio termo entre um e outro. Também ocorre de vocês encontrarem. Quando o processador está executando um passo do programa, as instruções restantes e os dados são armazenados próximos em uma memória especial de alta velocidade chamada cache. Então, quando está chegando perto, ó, estou executando essa parte do programa, tá? Os dados desse programa e as instruções próximas, né, as instruções que estão perto, elas ficam armazenadas na memória cache, que é uma memória que normalmente fica dentro do processador e é extremamente rápida. Isso permite que o processador consiga utilizar esses dados de maneira praticamente instantânea. Tá? Não instantânea porque instantâneo não existe, mas sim extremamente rápido. E aí nós temos, né, eu vou começar pela parte de baixo do slide, tá? Eu acho que faz mais sentido. Então, começamos pela parte de baixo. A capacidade de um CPU, de um processador, é medida em função da sua velocidade e do fluxo, do volume de dados que ela pode processar. A velocidade de um processador é medida em ciclos por segundo. Quantos ciclos por segundo ele consegue fazer? Milhões de ciclos por segundo são os megahertz, tá? Ou bilhões de ciclos por segundo são os gigahertz. O meu processador é de 2.4 GHz. Isso quer dizer que ele consegue fazer 2 bilhões e 400 milhões de ciclos em um único segundo. Professor, o que diabos é um ciclo? É uma coisa que o processador vai conseguir fazer. Né? É executar uma instrução, é mover um valor da memória para o processador, é a execução de alguma coisa. Tá? Então, é como se ele tivesse um reloginho dentro dele que despertasse, no caso do meu, 2.4 bilhões de vezes por segundo, dizendo, pode trabalhar, pode trabalhar, pode trabalhar. Tá? O volume de dados que o processador consegue processar por vez depende, mas não é somente isso, do tamanho do FSB, tá? Frontside Bus, que é o que a gente chama de barramento frontal do processador. É a rodovia que leva os dados para o processador. E quanto mais largo, mais dados conseguem chegar ou sair do processador de uma vez só. Tá? Mas aí, pessoal, hoje, por exemplo, o meu processador aqui em casa, eu falei para vocês que é de 2.4 GHz. Mas eu tenho um processador de 4 núcleos. 4 núcleos. Isso quer dizer que o meu processador é subdividido em 4 processadorezinhos dentro dele. Consegue fazer 4 coisas ao mesmo tempo ali dentro. Cada um desses processadorezinhos rodando a 2.4 GHz. Tá? 2.4, 2.4, 2.4, 2.4.
Isso não é a mesma coisa que dizer que o meu processador tem 9,6 GHz. Não, porque a gente não soma a velocidade no núcleo. Né? Eles não conseguem trabalhar os 4 juntos na mesma tarefa. Cada um trabalha em sua tarefa. É a mesma coisa que eu dizer para vocês. Quantas horas leva para um carro chegar em Curitiba? Ah, leva 3 horas. Beleza, então eu quero ir mais rápido. Vou com 3 carros. Consigo chegar em 1 hora? Não consigo. A viagem vai levar 3 horas igual. Mas com um carro só eu consigo levar 5 pessoas. Com 3 carros eu consigo levar 15 pessoas nessa mesma 3 horas. A ideia do processador é a mesma coisa. Eu consigo executar 2,4 GHz em 1 minuto. Eu consigo executar mais 2,4 GHz em 1 minuto. Eu consigo executar mais 2,4 GHz em 1 minuto. E eu consigo executar mais 2,4 GHz por segundo, na verdade, né? Só ajustar os valores aí. Mas eu não consigo rodar um programa que precise dos 9,6 GHz em 1 segundo só. Não consigo. Tá? Por quê? Porque cada processador desses é independente. Então a velocidade é gigahertz. Mas nós temos funções que permitem que você tenha ganhos de desempenho na hora de utilizar isso, ou uma maior eficiência na utilização desses processadores. Os processadores da Intel utilizam algo que a gente chama de hyperthreading. Tá? Basicamente, ele tem uma função. O que eles viram? Eles viram que os processadores normalmente não ficam sendo usados a 100%. Ficam a 40, 30, 20, 60, 80. Muito difícil chegar a 100%. Então, eles fizeram uma tecnologia que divide esse processador em praticamente 2. E aí, quando ele vê que está sendo subutilizado, ele consegue executar uma coisa aqui e outra coisa, outro programa, outra instrução do outro lado, aumentando bastante o rendimento. Tá? Então, múltiplos pedaços de código, chamados de threads, são executados simultaneamente no teu processador, com um único processador, funcionando como se fossem 2. Os processadores da AMD usam uma tecnologia chamada Hypertransport para aumentar o desempenho do processador. É uma conexão de alta velocidade entre o processador e o chip North Bridge. Tá? Então ele tenta dar um up aí no teu barramento, na tua comunicação do processador. Tá? E aqui a gente justamente vai falar agora, overclock. Overclock é uma configuração, pessoal, que você faz na tua placa-mãe, dizendo, olha, o meu processador de 2.4, eu quero que ele funcione a 2.5, beleza? E aí ele vai lá e vai tentar fazer isso funcionar. Alguns processadores suportam isso e permitem que seja feito, outros não suportam e né, não funciona assim. Mas a maioria deles permite uma outra configuração para fazer ele funcionar mais rápido do que deveria. Professor, qual a vantagem? Meu processador fica mais rápido, meu computador fica mais rápido. Simples assim. Tá? Professor, qual a desvantagem? Consome mais luz, gera mais calor, mais instabilidade, diminui a vida útil do teu processador. Tá? Então, basicamente, a ideia é essa. Funciona, dá certo, dá, mas ele tem os seus pontos fracos, os seus problemas. Não é uma forma recomendada de melhorar o desempenho do computador. Compre um processador novo. Né? Mas tem gente que utiliza, que faz o pouco, né, com parcimônia, overclock, para garantir que vai ter um desempenhozinho um pouquinho melhor, mas não vai ter um impacto tão grande na vida útil do teu processador. O oposto do overclock é a redução de frequência, downclock ou underclocking. Por incrível que pareça, existe também. Tá? A maioria dos dispositivos portáteis ou embarcados, eles fazem isso de maneira automática para economizar energia. Próprios notebooks fazem isso automático para economizar energia. Basicamente, o meu processador de 2.4 ele se autoconfigura, ou eu configuro ele, não está esquentando demais esse processador, eu não estou utilizando tudo isso, vou configurar ele para funcionar 2 GHz só. Consome menos energia, gera menos calor, mais vida útil. Tá? Mas o computador fica mais lento. É uma técnica usada quando o processador opera com uma velocidade menor para preservar energia, reduzir e produzir menos calor.
Virtualização é um tópico legal, tá? Serve para criar máquinas virtuais no teu computador. Então, eu tenho um computador com Windows rodando um outro computador com Linux dentro dele. Ou um outro computador rodando Windows dentro dele, para fazer testes, para pegar vírus, para fazer o que quiser. Tá? Isso também é uma função que os processadores suportam. É um recurso de hardware compatível com os processadores AMD e Intel, que permite que um único processador atue como vários. Ele se subdivide para permitir essas técnicas de virtualização, por exemplo. Com isso, vários sistemas operacionais podem ser executados em paralelo em suas próprias máquinas virtuais, como se estivessem em execução em computadores completamente independentes. E a gente vai usar isso na prática, tá? É bem legal de fazer. É uma técnica que eu gosto bastante. E aí nós temos a arquitetura de processadores CPU e processadores multinúcleo. Os processadores com vários núcleos têm 2 ou mais processadores no mesmo circuito integrado. É o que eu falei para vocês. O meu processador tem 4 núcleos. 4 processadores dentro de um processador só. A integração desses processadores no mesmo chip cria uma conexão muito rápida entre eles. Processadores com vários núcleos executam instruções mais rapidamente que processadores de núcleo único. Essa explicação está meia boca. As instruções podem ser distribuídas a todos os processadores ao mesmo tempo. Essa explicação também está meia boca. Os processadores não conseguem pegar um programa só, uma thread só, e dividir entre os vários núcleos. Não consegue. O que acontece? Enquanto esse núcleo aqui está rodando as funções do teu sistema operacional, né, do teu Windows, esse outro núcleo aqui está rodando, por exemplo, o teu navegador. Se está com a internet rodando, ele está rodando aqui. O Word que você abriu para fazer o trabalho da escola está rodando nesse outro aqui. O teu, sei lá, o player de mídia que você abriu aí para escutar umas músicas enquanto faz o trabalho está rodando nesse aqui. Então ele consegue funcionar, distribuir melhor a execução para ter um desempenho melhor dentro do teu computador. Mas ele não consegue distribuir as instruções entre vários processadores. Não consegue. Tá? O que acontece? Acontece que quando os programadores viram, putz, é muito top esse negócio de ter 4 núcleos. Vamos pegar de exemplo um jogo, né? É muito top ter esse negócio de 4 núcleos aí. Mas o meu jogo roda num núcleo só, né? Roda num núcleo só, então eu não consigo aproveitar todo o processador do meu usuário. Eles começaram a ficar espertos. Pô, mas em vez de fazer o jogo como um bloco único de código, que tal eu quebrar ele em blocos menores? Não é verdade? Então criaram threads diferentes, pedaços de código diferentes. Então, lá no meu GTA, por exemplo, da vida, eu tenho a minha telinha. Tá? O processo principal do jogo está rodando em uma thread, que pode estar em algum desses processadores. O meu sistema de áudio, por exemplo, é feito de uma maneira independente, que permite que ele rode em outro núcleo. São exemplos, tá? Não sei como é a arquitetura interna do GTA, mas eu estou passando exemplo aí para vocês. O que calcula, por exemplo, a renderização do meu minimapa pode ser uma thread diferente. E aí essa thread vai poder ser executada em outro processador. O que calcula a física das balas né, queda de folha e explosão, fumaça, é outra thread. Então isso poderia ser executado em outro lugar. Né? Então eles quebram o mesmo programa em várias partes menores para garantir que eles vão aproveitar melhor os processadores multinúcleo. Tá? E aí eles ficam muito mais eficientes nesses processadores, o que é bem legal. Programas também fazem isso. Tá? Quando você tem o Chrome, por exemplo, o Chrome rodando, cada aba do Chrome é um processo diferente. E aí, como cada aba do Chrome é um processo diferente, cada aba do Chrome pode ser executada em um processador diferente. Então ele fica muito mais ágil, tá? O que é bem legal.
A RAM é compartilhada entre processadores, porque os núcleos residem no mesmo chip. Os processadores com vários núcleos preservam a energia e produzem menos calor do que mais de um processador instalado no mesmo computador. Antigamente você comprava, eu quero um processador com 2 núcleos. Você comprava uma placa-mãe, desculpe, eu quero um computador com 2 processadores. Você comprava uma placa-mãe que tinha espaço para ligar os 2 processadores. E aí tinha a memória do processador 1 e a memória do processador 2. Tá? E aqui ele só está me dizendo, processador de núcleo único, um núcleo só. Processador dual core, 2 núcleos. Triple core, 3 núcleos. Até Intel não tem triple core. A AMD, se eu não me engano, tem. Normalmente é um quad-core com um dos núcleos desabilitados. A AMD faz bastante isso. Quad-core, hexa-core, octa-core. A gente já tem processadores de servidor, por exemplo, com 16 núcleos, com 20 núcleos. Então, isso ajuda muito quando você tem muita coisa sendo executada simultaneamente. Aí você pode distribuir isso em vários núcleos diferentes do processador, aumentando tanto o desempenho quanto a eficiência. Tá? Outro recurso encontrado em alguns processadores é uma unidade de processamento gráfico integrada, ou uma GPU. Por exemplo, a linha i, né, i5, i7, i3 da Intel, vem com um processador gráfico dentro do próprio processador. Ele não é tão eficiente quanto você ter uma placa de vídeo separada, mas ele tem um espacinho específico para fazer os cálculos de vídeo ali dentro. Né? Então, te dá um desempenho melhor. A GPU é um chip que executa os cálculos matemáticos rápidos necessários para processamento gráfico, jogos, edição de vídeo, né? Edições 3D e tudo mais. Pode ser integrada, né? Integrada no processador ou na placa-mãe, ou dedicada, externa, que a gente já tinha visto na aula passada. As GPUs integradas são muitas vezes diretamente incorporadas ao processador e dependem da memória RAM do sistema. Então, olha que chato. Quando você usa uma integrada, ela vai utilizar o teu processador para fazer os cálculos e vai utilizar a tua memória RAM para fazer o armazenamento das informações de vídeo. Então, se você tem pouca memória RAM, 4 GB, por exemplo, e a tua placa de vídeo on-board, além disso, de você ter pouca memória RAM, ainda uma fatia dela vai ser utilizada para a tua placa de vídeo on-board. Tá? Então, isso vai diminuir o desempenho do teu computador como um todo. Enquanto isso, as GPUs dedicadas são um chip separado, uma placa normalmente separada, com sua própria memória de vídeo dedicada exclusivamente ao processamento gráfico. Tá? Já vi gente perguntar, professor, mas eu vi um notebook para vender que disse que tinha uma placa de vídeo dedicada. Mas não é tudo embutido no notebook? Sim, no notebook é tudo embutido. Mas esse notebook possui na placa-mãe dele um chipzinho específico da placa de vídeo soldado que faz os cálculos da placa de vídeo. Chipzinhos de memória soldados da memória de vídeo que faz os cálculos da memória de vídeo. E aí, quando você vai utilizar os cálculos de vídeo, você não utiliza o processador para isso, porque ele tem o espaço específico para fazer esse tipo de processamento, o que é bem bom. O benefício das GPUs integradas é das integradas. Li errado aqui, falei, não tá batendo esse negócio aqui. As integradas são muito mais baratas, você não precisa comprar uma placa à parte, especialmente agora que a placa de vídeo tá cara pra caramba, né? E menos dissipação de calor, gera menos calor. As integradas são ótimas em tarefas menos complexas, jogos mais simples, gráficos mais simples, assistir vídeos, processar documentos, mas não são as mais adequadas para aplicações de jogos intensas. Né? O cara faz projetos em AutoCAD, faz modelagem 3D muito, né, de alto nível. Então pode ser que as GPUs integradas se batam um pouco para garantir o funcionamento de todas essas coisas. Beleza? Mecanismos de refrigeração, a gente já viu no anterior, né? Ventilador de gabinete, ventiladorzinho aqui. Dissipador térmico, tá? Bloco nesse caso de alumínio, que encaixa em cima do processador. Aqui em cima ainda normalmente vai um ventiladorzinho, né? Que vai ajudar a dissipar esse calor. Essas linhas fininhas aqui servem para o ar passar no meio delas e levar o calor embora mais fácil. Tá?
Normalmente, embaixo disso, entre o processador e o dissipador, vai um pouquinho de pasta térmica, que é uma pasta que garante uma conexão melhor entre o processador e o dissipador, para que o calor seja retirado de maneira mais fácil. Tá? Não uma quantidade exagerada, uma quantidade pequena, mas suficiente para cobrir todo o processador. Um dissipador sem um ventilador é conhecido como refrigeração passiva. Tá? Se eu não tiver o ventilador em cima, é uma refrigeração passiva. E aí eu tenho o ventilador da CPU também. Normalmente no bloco do dissipador eu tenho como instalar uma ventoinha, normalmente em cima, para fazer essa troca de calor melhor, né? Essa troca de vento de ar melhor entre o dissipador e de calor, né? Entre o dissipador e o ar, passando mais ar entre as arestinhas dele. Esse aqui, inclusive, é um dissipador de Boy, né? Você pode ver que ele já tem um ventilador de grande porte embutido no meio do bloco de alumínio, tá? Então ele já tem um design diferenciado para tentar ter uma dissipação melhor, né? Um dissipador com um ventilador é conhecido como refrigeração ativa, tá? Sistemas de refrigeração de placa gráfica, então as placas de vídeo normalmente também tem um sistema de refrigeração. Aqui ele tem algumas de nível mais alto, tem esse bloco preto aqui em volta de metal também para ajudar na dissipação. Algumas mais baratinhas tem esse bloco de plástico só para estar ali, né? Mas a maioria hoje já vem com esse bloco sendo um dissipador gigante também. E um ventilador embutido para garantir a ventilação necessária. E nós temos os sistemas de refrigeramento à água, tá? Onde você tem blocos de metal em cima do processador, em cima da memória, em cima da placa de vídeo, onde você quiser. Você tem canos interligando esses blocos de metal, tá? Aqui, lá. E você tem um núcleo, um reservatório de água. Tem um reservatório de água em algum lugar que tem o ventilador que esfria esse reservatório de água, tá? Então aí tem uma bombinha que gira essa água por todos os dispositivos e volta para o reservatório. Ela sai relativamente fria, chega relativamente quente, tá? É... Reparem que o tamanho do bloco em cima do processador é muito menor, porque a água é muito mais eficiente que o metal na hora de refrigeração, tá? Então o bloco que fica ali para fazer essa troca de calor é muito menor. Mas não quer dizer, esse sistema é bem mais silencioso, mas não quer dizer que não vai ter vento no ventilador. Vai ter sim, eu preciso resfriar esse reservatório de água. Tá? Só para vocês saberem que, não, vai ficar 100% silencioso. Não, eu tenho a bombinha e eu tenho o ventiladorzinho. Conceitos de RAID, pessoal. Qual é a ideia? Um dos pontos fracos do computador moderno é o HD. Você coloca todas as informações dentro do teu HD. Você coloca tuas fotos, você coloca teus documentos. Agora a gente até tem a facilidade de ter as nuvens, né? Google Drive, OneDrive, aí é copiado meio que automaticamente para a nuvem. Mas mesmo assim na nuvem eu tenho uma quantidade de espaço limitada. Não tem espaço para sempre. Então eu vou acabar utilizando o meu HD para guardar informações. O problema é, se queimar o HD, se der algum problema no HD, você normalmente perde tudo. E ninguém fica fazendo backup de 1 milhão de fotos, de 1 milhão de documentos. Você até pode ter um HD externo com as tuas informações, com os teus documentos e tal, mas você não fica. É difícil pensar em fazer backup de tudo. E aí, se der problema no teu HD, você justamente perde basicamente tudo que tem no teu computador, né? RAID veio como uma forma de trazer redundância para os discos rígidos, para os HDs do computador. Tá? Cria uma forma de armazenar dados em vários dispositivos de armazenamento, para ter uma maior disponibilidade, confiabilidade, capacidade, redundância e ou performance. Tá? Então, eu tenho várias vantagens quando eu uso RAID.
Os termos a seguir descrevem como a RAID armazena dados nos vários discos. Tá? Eu tenho RAIDs que fazem stripping, que permite que os dados sejam divididos. Vamos desenhar aqui, que esse aqui eu gosto de explicar bem. Como que funciona o stripping, galera? Então, imagina que eu tenho 2 HDs. Tá? Cada HD, imagina que cada HD desse é 1 tera. Quando eu uso isso em um RAID que faz stripping, eu ligo os dois como se fossem um HD só. Tá? Através de uma controladora RAID que vai fazer o serviço sujo aí. Aí, quando eu pego, vou gravar esse arquivo de 100 GB. Vou gravar esse arquivo de 100 GB no meu HD. Beleza? Beleza. Ele vai jogar para cá e a controladora vai fazer o quê? Ele vai fazer, beleza. Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir esse arquivo em 2 e vamos gravar 50 GB em cada HD. Então ele grava um espaço menor em cada HD. Olha que legal. Então ele fica 2 vezes mais rápido. Porque o arquivo de 100 GB, ele tá, ao invés de estar gravando no HD só, ele está gravando 50 GB aqui e 50 GB lá. Então, me traz um ganho de desempenho muito grande. E também me traz o ganho de armazenamento. Eu vou ter um HD único no RAID, virtual, né? Um HD único de 2 terabytes. Nenhum espaço desse é perdido para a redundância, por exemplo. Tá? Então, é isso que a gente chama de stripping. Divido o arquivo em partes menores e gravo em cada HD uma parte menor. Eu posso ter 3, 4, 5, 10 HDs em stripping. E aí isso vai fazer uma divisão mais ainda. Com 10 HDs, cada HD guardaria somente 10 GB. Então isso aqui seria extremamente rápido. Tá? Só que aí tem um problema. E se queimar esse HD aqui, o que, que acontece? A outra metade dos dados está no outro HD. E metade dos dados te serve de alguma coisa? Não serve, né? Então, o problema do stripping é que quando você perde uma unidade, você perde todos os dados. Tá? Então, ele serve para quando você precisa de um desempenho tremendo. Precisa estar muito mais rápido. Mas, porém, entretanto, você não pode guardar dados muito críticos ali dentro. Estou guardando todas as minhas fotos num RAID que faz stripping. Beleza, se um dos HDs se estragar, você vai perder todas as suas fotos. Não metade, não, você perde todas as suas fotos. Tá? Então, RAID, stripping, divide, mas se estragar um deles, perde tudo. Mas é muito mais rápido. Tá? Se perguntar na prova, qual a vantagem de um RAID por stripping? A ganho de desempenho é tremendo. Qual a desvantagem? Se perder um dos HDs, meu amigo, já era. Tá? Beleza, esse é o RAID que faz stripping. Agora nós também temos um outro tipo de RAID. Tá? Vamos pensar na mesma situação. Eu tenho 2 HDs de 1 tera. Eu tenho 2 HDs de 1 tera e vou ligar eles em um RAID de espelhamento. Como funciona um RAID de espelhamento? Um RAID de espelhamento, basicamente, ele faz assim. Então, os 2 HDs de 1 tera, eles vão funcionar como um HD só, mas um HD de 1 tera. Reparem que eu perco metade do meu espaço. Como assim? Porque sim. Como que isso vai funcionar? Imagina que eu quero guardar um arquivo de 100 GB nesse meu espaço que está sendo armazenado num RAID de espelhamento. Ele vai jogar para a controladora e a controladora vai dizer: 100 GB? Beleza. Vamos guardar 100 GB, esse arquivo inteiro aqui. Mas também vamos guardar esse arquivo inteiro aqui. Olha que legal. Ele grava uma cópia fiel do que eu colocar em um, ele grava no outro também.
Só que por isso ele é mais lento, né? Ele tem que gravar 2 vezes cada arquivo. Perco desempenho, perco espaço. Perco, nesse caso, metade do espaço. Mas, olha que legal. Se queimar esse HD aqui, queimou, perdi todos os dados que estão aqui. Eu tenho uma cópia fiel no outro, eu não perco nada. Então, nesse caso aqui, serve para ter garantia de que eu não vou perder os dados. Tá? Esse é o meu RAID por espelhamento. Tá? Fornece redundância para que a falha de uma unidade não cause a perda de dados. Em servidores, isso é muito utilizado. Né? O servidor não pode. Queimou um HD e perdi todos os dados. Minha empresa para por 3 dias para o cara reconfigurar tudo. Não, ele faz tudo espelhado. Tá? E aí nós temos as questões de paridade. Tá? Paridade é mais difícil de explicar por desenho. Mas, basicamente, o que ele faz? Ele fornece uma verificação de erros básica de tolerância a falhas, armazenando somas de verificação separadamente dos dados e permite a reconstrução de dados perdidos sem sacrificar muito a velocidade nem a capacidade. Então, imagina que eu tenho 3 HDs aqui. Tá? Imagina que eu tenho 3 HDs de 1 tera. E aí vou fazer uma ligação com paridade. Esses 3 HDs de 1 tera vão virar um HD só de 2 tera. Reparem que eu perco um pouco do espaço. Tá? Eu perco um pouco do espaço. Mas eu não perco tanto como eu perderia num RAID por espelhamento. E aí, quando eu vou guardar esse 100 GB, ele não vai espelhar nos 3. Ele também não vai fazer o stripping nos 3. Ele vai dividir esse arquivo de uma forma que ele gravou 50 GB aqui e 50 GB aqui e 50 GB aqui. Mais ou menos isso, tá? E aí, o que acontece? Se uma dessas unidades falhar, qualquer uma delas, ele utiliza os cálculos das outras duas, os dados e os cálculos de paridade, para reconstruir os dados que foram perdidos. Então, nada se perde se queimar um. Certo? É bem legal. Melhora de desempenho, mais ou menos. Melhora de armazenamento, mais ou menos. Garantia de funcionamento, mais ou menos. É um meio termo entre o stripping e o espelhamento. Só que eu não posso fazer só com 2 HDs. Eu preciso de mais de 2. Tá? E eu tenho a paridade dupla, que é a mesma ideia, só que com mais HDs ainda. Com 4, com 5 HDs, e aí mais HDs podem queimar. Tá? Se eu tiver 4 aqui, eu poderia queimar qualquer 2 e manter os meus dados. Beleza? Então, isso é RAID. Isso, até um pouco tempo atrás, era difícil de você ter em computadores pessoais. Era tecnologia de servidor. Né? Agora não, agora as placas-mãe domésticas, elas já vêm com funções de RAID. Então, se você tiver um pouquinho de troco a mais para gastar, você pode comprar 2, 3, 4 HDs e configurar para funcionar como uma unidade só. No teu Windows Explorer vai funcionar, vai aparecer como se fosse um HD só, mas eles vão funcionar em conjunto. Beleza? E aí a gente classifica com toda essa bagunça aqui, isso vira número quando a gente aplica RAID neles. Tá? Então, são níveis de RAID. Esses níveis usam espelhamento, distribuição e paridade de maneiras diferentes. Níveis de mais altos de RAID, como 5 ou 6, usam distribuição e paridade em combinação para fornecer velocidade e criar grandes volumes. Tá? Os níveis de RAID superiores a 10 são combinações dos níveis inferiores de RAID. Tá? Então, o RAID 0 precisa de pelo menos 2 HDs e só faz o stripping. Só me dá vantagem de performance e capacidade. Desvantagem, queimou um disco, fodeu, perdi tudo. Por isso que ninguém faz stripping grande. Vou colocar 10 HDs em um RAID 0.
porra, o desempenho, a velocidade vai ser top, vai ser muito rápido. Mas se desses 10 HDs, um queimar, já era, você perdeu os outros 9, perdeu os dados dos outros 9. Tá? Então só serve para coisas que você pode perder sem problema algum. Ah, eu fiz um RAID para instalar os meus jogos online para carregar mais rápido porque eu quero ter um load 0. Beleza, é uma ótima alternativa. Por quê? Porque se queimar o HD e você perder os seus jogos online, você instala a Steam de novo e manda instalar de novo. Não tem problema. Entendeu? Então eu não posso, não pode ser dados críticos, que se eu perder vai dar problema. O RAID 1 só faz o espelhamento. Tá? Me dá uma performance meia boca e me dá desempenho, garantia de segurança, né? Que os dados não vão ser perdidos em caso de queima. Capacidade é metade do espaço total do disco. Na verdade, não é metade. Aqui quem escreveu comeu bola. Com 2 discos é metade. Tá? Com 2 discos é metade. Se eu fizer um espelhamento com 3 discos, 3 de 1 tera, eu fico com um disco só de 1 tera. Se eu fizer um espelhamento com 10 discos de 1 tera, eu fico com um disco só de 1 tera. Tá? Então eu tenho uma confiança muito maior, mas eu tenho perda de espaço bem grande. E aí depende do quão crítico são os seus dados. Ah, é o banco de dados da minha empresa, eu não posso perder de maneira nenhuma. Beleza, então o RAID 1 é bem bacana. Né? O RAID 5 faz stripping com paridade. Então ele faz o stripping para aumentar a performance e a capacidade. Tá? Aumentar a performance e a capacidade, mas ele faz a paridade para te dar uma melhora de garantia também. Tá? Com a desvantagem que funciona com 3 discos pelo menos. Tá? RAID 6, mesma coisa. Stripping com paridade dupla. Mesma coisa que o RAID 5, mas podem queimar até 2 HDs. Desvantagem, queimou um HD. Joguei fora, coloquei outro no lugar. Vai levar algumas horas para reconstruir a array. Tá? Vai levar algumas horas para isso. E aí eu tenho os RAIDs maiores. Por exemplo, o RAID 10. O RAID 10 é uma combinação, aqui inclusive está errado, é diferente. A RAID 10 é uma combinação de um RAID 1 mais um RAID 0. Tá? Eu faço um RAID 1, né? Então um RAID 1 de 2 RAID 0. Tá? E ligo tudo isso aqui. Isso aqui vai dar um RAID 10. O RAID 0 mais 1, que é o 01, é um RAID 0 de 2 RAIDs 1. É diferente tecnicamente, tá? E aí ele também te dá performance, capacidade e confiabilidade. Mas eu perco metade dos meus discos. Tá? Se nesse aqui com 3 eu perco 1, nesse aqui com 4 eu perco 2. Então eu perco mais capacidade também. E mesmo assim, eu tenho também o RAID 6 mais 0, que é uma combinação de 2 RAID 6 através do RAID 0. Uma combinação de 2 RAID 6 através do RAID 1. Aí tem gente né, que tem bastante necessidades em servidores, aí eles usam RAIDs maiores, cada vez maiores. Tá? Portas, galera. Deixa eu ver que horas são. 10 minutos. Então, vou só fazer esse slide das portas. Deixa eu ver qual slide nós estamos. Qual o número do slide? 46. Chegamos na metade. Tá. Não, então não vou nem fazer esse slide, tá? Paramos por aqui. Na próxima aula, a gente começa a ver portas, conectores e cabos diferentes. Beleza? E aí encerramos hoje por aqui. Lembrando que a prova do módulo 2 já está disponível para vocês e a prova do módulo 3 não será disponibilizada essa semana porque nós não terminamos o módulo 3. Portanto, por favor, vão lá, aproveitem para fazer a prova do módulo 3. Beleza? Obrigado, galera. Parando a gravação.